Bom dia, pessoal. Antes de começar a minha apresentação, eu queria dizer do prazer de estar aqui novamente, né? Do amor que eu tenho por vocês. Então, é ótimo estar aqui de novo, ver tantas carinhas conhecidas, abraçar vocês e dar continuidade também à nossa formação, né? Eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês fazem desde o início, então eu acho que essa conexão foi desde o primeiro dia, né? E eu acho que é um prazer estar aqui. Primeiro, a gente falou sobre a história das mulheres, né? Fez uma formação específica sobre isso. E agora a gente está vindo para um tema que é tão importante, que é as mulheres no sindicalismo, né? Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu queria agradecer muito ao convite de todas vocês, e principalmente agradecer essa comissão maravilhosa, Maí, Sabrina, Ju, Silvia, que mulheres incríveis, né? Tão bom ouvir essas mulheres, né? E toda essa preparação, esse pensamento que elas têm de trazer essa formação para vocês, né? Então, isso é fundamental, especialmente porque a gente está em tempos muito difíceis lá fora, né? Acho que vocês sabem melhor do que isso, vocês trabalham numa instituição que não é nada fácil, então, estar dentro desses espaços, não só pensando, né, no trabalho de vocês, na luta de vocês, mas eu acho que Silvia trouxe uma coisa muito importante também, né, e que eu lembrei imediatamente de Lélia Gonzalez, que ela dizia que é muito importante a gente estar no espaço de luta, mas também estar no espaço de alegria com as companheiras, né? Então, a gente vai ter isso, essa formação feminista, essa formação voltada para as mulheres no sindicato, formação histórica, e depois vai todo mundo se confraternizar, tomar um chopinho, né, dançar um pouquinho. Então, esses são dois momentos fundamentais, né? Bom, vou só esperar um pouco a apresentação, mas eu já queria começar falando para vocês de um vídeo que eu não consegui trazer, porque eu não consegui encontrar, mas eu vi um vídeo há algum tempo atrás, né? Porque a gente vai falar não só de sindicato, mas de trabalho, porque o sindicato está ligado intrinsecamente a isso, né? O trabalho e esse movimento de sindicalização, né? E eu vi um vídeo há algum tempo atrás que era com algumas crianças, um experimento social, com algumas crianças numa escola primária em Londres, tá? E algumas pessoas diziam, olha, eu vou dar algumas profissões para vocês e vocês desenham as pessoas que vocês pensarem, né? A partir dessas profissões. E aí eles falaram cirurgião, bombeiro, e um piloto de defesa, de militar, né? Um piloto militar. E aí as crianças começaram a desenhar e as mulheres começaram a perguntar, como é o nome do seu piloto, né? Quem é ele? E eles disseram, é um homem forte, né? O bombeiro é um homem forte. Ele se chama Gary. Aí foram dando nomes. E, assim, dessa classe inteira de crianças, mais de 30 crianças, todas essas profissões que foram listadas para eles, né, apenas 5% desenharam mulheres. A grande maioria desenhou homens nessas profissões, né? E se a gente pensa no espaço da justiça, por exemplo, né, do judiciário, se a gente definir as profissões ali dentro para essas mesmas crianças, né, o juiz, advogado, servidor, vocês acham que esses desenhos vão sair de quê? A grande maioria. Acham que vai ser muito diferente disso? Né? E aí, depois, eles traziam para dentro da sala, vamos conhecer esses personagens que vocês desenharam? E eles diziam, claro, a gente quer conhecer, né? Imagina um bombeiro, criança adora bombeiro, né, gente? Um bombeiro, um piloto de caça, né? E um cirurgião. E aí, quando entram, são todas mulheres, né? Representando essas profissões. Porque esses estereótipos, né, de gênero ligados ao trabalho, né, ligados à nossa profissão, eles estão muito ligados à formação ainda da socialização de crianças muito pequenas. A partir de 5 ou 6 anos, elas já estão montando na cabecinha delas, né, o que são profissões ligadas aos homens e o que seriam profissões de mulheres. E isso está diretamente ligado também à representação nos espaços de voz e de poder como um sindicato, né? Então, se eles pensam que todas essas profissões, né, são associadas a homens, eles vão pensar também que quem representa essas pessoas, né, quem dá voz a essas pessoas são homens também, né? Então, por isso é tão importante a gente estar aqui fazendo essa formação, né? Não apenas para vocês, mas eu sempre acho que todos nós somos agentes multiplicadores. Mas tem pouca gente aqui, né? Mas a gente sai conscientizando quem está ao redor, a gente sai conscientizando os nossos filhos, né? Na mesa ali do jantar. Tem uma historiadora que eu gosto muito,
que ela fala que a gente precisa falar sobre a história das mulheres, que a gente precisa falar sobre a história das mulheres nos sindicatos, especialmente vocês que são mulheres sindicalizadas, em qualquer lugar, né? Não só nesse espaço que a gente está aqui especificamente para debater isso, mas também na mesa do bar, no salão de beleza, dentro de casa, né? Então, assim, é uma informação, é um conhecimento que precisa chegar em todos os espaços e, principalmente, também na formação dessas novas gerações, né? A gente sabe que há um esvaziamento muito grande também, né, dentro dos espaços de luta, né, que existe um descrédito, uma desesperança com os espaços políticos organizados, né? E a gente sabe da importância disso, porque nenhuma de nós estaria aqui exigindo os nossos direitos, falando, se não fossem todas as que vieram antes, né? Por isso a história é tão importante, né? Bom, mas vou passar um pouco para a minha apresentação para não me perder e também me manter no horário, né? Vocês sabem que historiador fala demais, né? Todo mundo já teve um professor de história na escola que traumatizou vocês, né? Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Então, o tema que eu decidi trazer é justamente mulheres, trabalho e movimento sindical, porque, como eu falei para vocês, eu gosto muito de começar por conceitos, né? Naí sabe bem disso. Eu gosto que a gente conceitue, que a gente entenda essa realidade que a gente está inserido, para depois a gente passar também para entender a participação dessas mulheres na história, para entender um pouco de sindicalismo, tá? Então, vamos falar de trabalho também. E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que os avanços da classe trabalhadora, ou seja, o que é a classe trabalhadora? Somos todos nós, né? A gente trabalha dentro e fora, inclusive, do trabalho formal, né? Vocês sabem bem disso. Todos os avanços da classe trabalhadora, todos os direitos conquistados, né, até agora, dentro do Brasil e no mundo, foram conseguidos no esforço de unidade de homens e mulheres em relação ao processo de presentificação das mulheres nos sindicatos. Uma das coisas que eu falei na primeira formação é que parte da participação das mulheres em todos os espaços da história é que existe uma mitologia de que nós não participamos da história. A história ela é contada por um ponto de vista masculino, né? Então, a gente conhece os nomes dos grandes homens, dos grandes revolucionários. E as mulheres estavam só em casa de braço cruzado? Duvido muito, né? Nós estávamos participando de todos esses processos. Mesmo porque, né, e a gente vai desconstruir essa ideia, não existe esse momento onde as mulheres estiveram apenas dentro de casa sem trabalhar, né? A maioria das mulheres trabalha dentro de casa e também foi para o espaço formal, né, para o espaço capitalista, trabalhar também junto com seus companheiros e junto com seus filhos em muitos momentos, né? Porque a gente sabe que essa história do trabalho, ela também compreende o trabalho infantil, né? O trabalho de crianças em condições super precárias, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais disso, tá? Então, todos esses avanços que vocês conseguiram, tenham certeza que nós fazemos parte deles, né? As mulheres históricas que estiveram participando, e acho que vocês vão conseguir lembrar de algumas, né? Aqui do sindicato, a gente estava ali conversando antes de entrar aqui. Olha aí. Antes de entrar aqui, falando das presidências, inclusive, de mulheres que tiveram nesse sindicato, né, Carol? A gente estava ali falando com algumas das companheiras aqui sobre essa participação, essa presença de mulheres até nesses espaços, né? Enfim. E aí, onde estão as mulheres na história do sindicalismo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente já falou sobre a invisibilização geral da história das mulheres, né? Mas na história do sindicalismo, na história que vocês escutam nas formações, onde estão as mulheres, as figuras? Se eu perguntar a vocês, e aí vocês podem me dizer no espaço de debate, né, quando a gente tiver o debate, a história de quantos homens dos sindicatos no Rio Grande do Sul, no sindicato, né, dos servidores da Justiça, quantos homens vocês conhecem de nome? E quantas mulheres que participaram, não só, né, da diretoria, mas das companheiras de luta, que colocaram seu nome na história e talvez por alguma questão ficaram com o nome invisibilizado, com o nome mais apagadinho ali, né? E aí a minha pergunta é uma provocação para vocês, né? Ausentes ou invisíveis, né? E aí é uma pergunta para cutucar vocês, para a gente conversar depois quando chegar o debate, tá? E eu queria que a gente fizesse um experimento bem parecido com esse que as crianças fizeram, né? Se vocês fecharem os olhos e imaginarem uma multidão, vamos pensar na década de 70, nos sindicatos ali, naqueles movimentos sindicais do ABC que se espalhou pelo Brasil todo, né?
e você pensa numa pessoa liderando com o microfone na mão, em cima de um palanque, falando para uma massa de trabalhadores. Quando vocês fecham os olhos e pensam nisso, tem uma mulher ali ou um homem? Né? A gente pensa logo numa figura histórica bem presente, né? Exatamente. A figura que primeiro vem. E por que essa figura está imprimida na nossa retina, na nossa memória? Não porque ele não tenha participado, né, gente? A gente sabe bem da luta. Mas, por que essa primeira figura? Porque está nos livros de história. Porque está na mídia. Porque está nos espaços onde nós aprendemos sobre essa história, né? E vocês acham que não teve nenhuma mulher à frente dos sindicatos, né, à frente dessa massa de trabalhadores, falando e exigindo os direitos? Né? Duvido muito, e a gente vai aprender mais sobre isso hoje, inclusive. Né? Então, fica aí a provocação para a gente pensar um pouquinho depois também. Tá? Mas a primeira coisa é pensar no que é trabalho, né? Porque, na verdade, toda essa base teórica ela está por trás do que é a organização sindical também, né? A organização dos trabalhadores. Primeiro, o que é trabalho? Né? E aí eu queria definir a partir de uma teórica, né, que é a Maria Mies, e ela diz, vejamos, por exemplo, o conceito de trabalho. Gente, vocês perceberam que eu escrevo muito até nos slides, né? Não tem pontinho, tem uma citação inteira. Vejamos, por exemplo, o conceito de trabalho. Devido à definição biológica de interação das mulheres com sua natureza, tanto o seu trabalho durante o parto e criação dos filhos, quanto o restante do trabalho doméstico não são vistos como trabalho. Vocês já perceberam isso? Se a gente pergunta assim, né? Ah, a sua mãe faz o quê? O seu pai e a sua mãe faz o quê? Isso já começa na escola, né? Ah, o meu pai, ele é, não sei, ele é empresário, o meu pai, ele é bancário. E a sua mãe? Ah, ela só é dona de casa, ela não trabalha. Né? Quem não já ouviu isso? Ou quem de nós não falou isso? Né? A gente já não nasce pronta. Né? A gente tem que fazer essa construção aos poucos. Né? Então, várias vezes a gente fala isso. Né? Por quê? Justamente por causa da construção do que é trabalho. Né? Tudo isso que a gente faz dentro do espaço doméstico, dentro do espaço do lar, foi definido historicamente como amor. Dedicação, não é trabalho. A gente está fazendo por amor. Não que a gente não faça por amor, né? Todo mundo que ama vai querer fazer as coisas para os outros. Mas por que só as mulheres, né? E por que isso não é considerado trabalho? Gente, uma dona de casa trabalha... Vocês sabem bem, né? Nossa, é um trabalho que nunca acaba, porque você lava a louça, daqui a pouco a pia está cheia novamente, né? Então, imagina quando vem filhos, etc. Então, toda essa carga de trabalho é desconsiderada como trabalho. Né? O trabalho visto como trabalho é o trabalho formal, né? É o trabalho dentro do sistema capitalista. Mesmo porque isso foi definido a partir do que se chama da divisão sexual do trabalho, né? Dentro da teoria feminista. Então, é o trabalho o trabalho reprodutivo, né? E o trabalho produtivo, aquele que foi ligado especificamente ao trabalho masculino, né? São os homens que têm que sair de casa e prover para a casa, né? Então, todo o trabalho que a mulher faz e que é considerado trabalho de mulher, não é considerado trabalho, né? Então, é isso que a Maria Mies chama atenção. Mas aí vem outra ficção grande, né? Então, a história é feita de muita historinha para boi dormir, tá, gente? Vamos começar daí. Então, essa ideia de que as mulheres não trabalhavam, né, que estavam dentro do espaço doméstico, vejam só, né? Na história a gente já vê isso. As mulheres estavam dentro do espaço doméstico, então elas não trabalhavam. Mas se a gente for pensar tanto lá para trás, né, a Silvia Federici, que é uma pesquisadora e uma teórica feminista, ela sempre fala, já na Idade Média, as mulheres se organizavam em guildas, as mulheres se organizavam dentro do mercado de trabalho, só que, obviamente, elas tinham uma problemática muito grande para colocar os valores em cima do seu trabalho, justamente porque a mulher era vista como essa que deveria ser apenas esposa e mãe, né? Então, o trabalho delas não era considerado tão especializado quanto dos homens, né? E aí, só que essa ideia, inclusive, né, de que as mulheres não trabalhavam no espaço formal, só trabalhavam dentro de casa, né, ela é uma grande ficção também, né? Ela é uma grande invenção, porque a maioria dessas mulheres que não trabalhavam no espaço da rua, no espaço público, eram mulheres das classes mais abastadas.
Imagina se uma mulher pobre não ia trabalhar para ajudar o companheiro a sustentar a casa, né, gente? Então, assim, a grande maioria, a gente precisa dividir também que havia essa questão de classe, essa questão de raça, que o Manu vai falar muito mais também, tá? Então, a gente precisa pensar nisso quando vai pensar nesse panorama da história, para não ter uma visão única, né? Porque essa visão única ela é muito perigosa. Então, esse conceito de trabalho ele é geralmente reservado ao trabalho produtivo, né? O considerado o trabalho que gera lucro, que gera mais-valia, como vai dizer o Marx, né? Sob essas condições capitalistas, né? E, embora as mulheres também realizem esse trabalho, vocês sabem melhor do que eu, né? Ou igual a mim. Embora as mulheres também realizem esse trabalho, o conceito de trabalho sobre o capitalismo é geralmente empregado com esse viés patriarcal, né? O homem trabalha, o homem é o provedor. Mesmo que a gente ache aqui, ou que a gente já tenha uma formação e sabe que isso não é verdade, a grande maioria das mulheres lá fora e da nossa sociedade ainda enxerga dessa forma, né? Que nós estamos ligadas apenas a esse trabalho feito por amor, né? Que é o trabalho do cuidado, que é o trabalho, né, de cuidar dos pais idosos, que é o trabalho de cuidar dos filhos, que é o trabalho de cuidar, né, da administração da casa, etc., né? Enfim, e aí eu trouxe um trechinho de um manual do século XIX, tá? Onde o cara falava, porque as mulheres começaram já, né, desde o princípio ali da gênese do movimento feminista, a dizer, olha, nós somos trabalhadoras, a gente vai para as fábricas, a gente vai para as ruas, a gente vai para dentro de todas as organizações, então, como a gente não está sendo representada? Como não estão falando sobre o nosso trabalho e defendendo nossos direitos, né? E aí existiam esses congressos para debater a situação do trabalhador e quando as mulheres começaram a exigir isso, essas direções, né, desses homens criaram manuais dizendo, olha, não é bem assim. Vamos dizer às mulheres o lugar onde elas devem ficar, né? E aí eu trouxe um trechinho que a Maria Mies traduziu, porque estava em alemão, né? E eu não sei traduzir do alemão. Mas que dizia assim, né? Isso foi dado num congresso de trabalhadores, né? É preciso criar as condições para que todo homem adulto possa ter uma esposa, encontrar uma família, ter um trabalho seguro, que permitam a desaparição das miseráveis criaturas que, em isolamento e desespero, se tornam vítimas, pecam contra si mesmas e contra a natureza e mancham a civilização pela prostituição e o comércio do corpo humano. Ele estava dizendo aqui, né, traduzindo em miúdos, que as mulheres estavam... Porque, vejam, as condições da classe trabalhadora, das mulheres que iam para as fábricas, das mulheres pobres, né, sempre eram aquela condição de miserabilidade, né, de falta de pão, de falta de sustento para dar aos filhos. Então, essas mulheres, muitas vezes, né, em troca do pão, né, existem vários livros falando sobre isso, inclusive, né, na Inglaterra, que no século XIX teve a Revolução Industrial e toda aquela tecnologização, né, mas as mulheres que não conseguiam entrar no mercado de trabalho, a maioria delas tinha que ganhar o pão entrando na prostituição, né? Então, ele fala, para essas mulheres não pecarem, não estarem vendendo nem o corpo, nem tendo que ir para as fábricas, vamos arrumar uma mulher dessa para os homens, né? Elas precisam casar e ser esposa, porque isso é contra a natureza, essas mulheres estarem em qualquer mercado de trabalho, né? E aí ele diz, às esposas e mães pertence o trabalho doméstico e familiar. Vejam, já definiu o lugar da mulher, né? Vocês têm que ficar em casa. Enquanto o homem é o representante dos assuntos sérios, públicos e familiares, a esposa e mãe deve representar o conforto, a poesia, né, da vida doméstica, né? A vida doméstica tão poética, né? Lavar uma loucinha, assim, coisa mais poética, né, gente? Fazer um arroz e um feijão é poético. Deve trazer graça e beleza. Então, assim, nada de estar com aquele coque preso em casa, né, quando o marido chegar, está pronta com, né, o drink lá, perfeito, aquela roupinha da dona de casa da década de 50, bem bonitinha para agradar o marido, obviamente, né? Então, trazer graça e beleza ao comportamento social e elevar o prazer humano a um plano mais nobre e elevado. Então, vejam, o papel da civilização perfeita da ordem social deveria ser a mulher em casa, trazendo beleza e poesia, né, para o lar, enquanto o homem estava tratando dos assuntos sérios, né? E aí eu vou trazer um amigo meu, Freud, adoro esse homem.
que ele dizia, né, que a mulher é uma inimiga da civilização. Se a mulher vai assumir, né, espaços que não cabem a ela, como os assuntos sérios, ela vai atrapalhar o desenvolvimento humano, ela vai atrapalhar o avanço da sociedade. Então, deixa a mulher em casa cumprindo o papel dela e os homens tratando dos assuntos sérios, do Estado, do trabalho, né? Então, vejam, toda essa construção, ela chega até nós, ela não ficou parada lá na história, né? Às vezes parece que acho que a gente estava conversando isso, né? Parece que a gente está avançando muito, né? Eu estava conversando ali com a Ju, e parece que está avançando, 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 e daqui a pouco a gente teve, há muito tempo atrás, mais mulheres nas direções dos sindicatos do que em algumas últimas. Né? Então, se a gente vai pensar, a história, gente, ela não é sempre uma marcha de avanço ao futuro, né? É preciso luta e organização para que os nossos poucos direitos não sejam retirados ao longo da história, né? Então, é um processo de estar sempre atento, de olhos bem abertos, né? Então, esse querido Tonnesen, né, ele escreveu isso, e isso foi um manifesto colocado nesse primeiro congresso, né, dos trabalhadores, tá? Então, e aí, a tradição, né, da teoria feminista, né, que está sempre pensando nessa condição das mulheres, ela pensou, ok, a gente já conseguiu avançar num debate sobre a importância da classe trabalhadora, né, do que é o proletariado, do que são as pessoas que dependem do seu trabalho, né, que estão em todos esses espaços de emprego, esses espaços de serviço, esses espaços de trabalho no mercado formal, né? Mas aí ela diz, gente, há uma necessidade da gente entender que as mulheres, dentro dessa classe trabalhadora, dentro desse proletariado, elas têm demandas específicas. E, na maioria das vezes, quando a gente vai falar das nossas demandas específicas, a gente mas está tentando dividir a luta. Não pode, tá? A gente primeiro faz a revolução e depois escuta o que vocês têm a dizer, né? Então, assim, é visto sempre os nossos problemas, as nossas questões como uma coisa menor, tá? E isso é muito presente em todas as histórias das revoluções e da classe trabalhadora e dos sindicatos que a gente conhece, tá? Então, foi dividido atualmente, né? A teoria feminista ela é muito importante por isso, né? Porque ela vai olhar sobre essas demandas históricas e dizer, opa, está faltando alguma coisa aí, hein? Cadê a voz das mulheres, né? Porque, gente, a gente tem, né, essa carga de trabalho diferenciada. Vocês acham que, quando vocês saem para o trabalho, vocês não ficam pensando dentro do trabalho, né? Será que eu deixei o feijão pronto? Será que eu botei o lanche na lancheira do menino? Né? Será que a minha mãe está bem? É melhor ligar para ela. Todas essas demandas, que são esse trabalho, né, da mulher que o Tonnesen definiu lá, né, são essa carga de trabalho, essa carga mental que acompanha a gente como uma casa nas costas, em qualquer lugar de trabalho que a gente vai, né, em qualquer espaço. E se isso for ignorado, né, porque a gente sabe que, apesar de todos os debates que a gente tem feito atualmente, as mulheres ainda são as grandes responsáveis por esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado, né, do pai idoso, de quando a escola liga que o filho está doente, é a mulher que vai, na maioria das vezes, a mãe, né? Então, toda essa carga de trabalho, a gente não deixa em casa quando vai para dentro do trabalho, né? E todas as outras coisas, licença maternidade, porque as mulheres precisam, todas as outras coisas que envolvem o nosso universo provam que nós temos demandas específicas. E é preciso lidar com isso, é preciso pensar nisso quando se vai pensar na classe trabalhadora, tá? Para não pensar como se fosse uma coisa só monolítica, né? Enfim, e aí se definiu um conceito não só de proletariado, mas um conceito que eu amo, que foi feito pela teoria, que é de femitariado, né? Ou seja, as trabalhadoras mulheres, a classe trabalhadora dentro da classe trabalhadora, né? Então, esse conceito de femitariado, ele chega como uma resposta a essa... Não é uma divisão, né? É uma divisão teórica para a gente entender quais são as especificidades da luta feminina, né? Para a gente entender quais são as nossas demandas que precisam ser pensadas, né? Porque eu gosto muito de que a gente pense o seguinte, né? Se a gente pensa no trabalhador também, pensem no trabalhador da fábrica. Eu gosto sempre da gente colocar o nosso imaginário para funcionar, né? O trabalhador da fábrica, o trabalhador... Qualquer tipo de trabalhador, né? Quando ele sai de casa com a sua marmitinha pronta, né, para levar para o trabalho, com o seu uniforme, a sua roupa de trabalho limpa, passada, etc., né? Ele sai lá e vai trabalhar. E todo trabalhador homem
por mais que ele seja um pedreiro, quando ele chegar em casa, geralmente, a esposa vai ter feito o jantar, né? Então, o jantar está pronto, a casa está arrumada, os meninos já estão prontos para ir para a escola do outro dia. Então, mesmo o trabalhador mais pobre, sempre tem uma trabalhadora que, às vezes, passa o dia inteiro no trabalho formal e chega em casa, a primeira pergunta que ele faz quando vira para ela é: qual é o jantar de hoje? Né? Digo isso por experiência própria, porque meu pai e minha mãe trabalham juntos, e quando os dois chegam ao mesmo tempo em casa, ele vira e faz: a gente vai ter o quê para jantar? Né? Então, essas questões, gente, elas dizem respeito a isso, a toda essa carga que a gente acumula. Né? São trabalhos acumulados, não são trabalhos que se separam. Né? E isso influi diretamente na produção da trabalhadora. Né? Para vocês terem uma ideia, na nossa realidade, né, enquanto acadêmicas, para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, que as mulheres ficaram trabalhando de casa, né, que a gente não foi para a universidade, né, não podia ir porque estava tudo fechado, etc., a produção masculina de artigos, né, de livros, duplicou, enquanto a feminina foi lá para baixo. Por quê? Porque as mulheres em casa, né, todo o trabalho, né, vai lavar, colocar a roupa na máquina, cuidar do menino, organizar as refeições, né, pensar nos parentes mais velhos, né, com comorbidades, que estavam doentes, que tinha que levar para vacina, etc., etc., né? Então, não é só, né, num espaço de trabalho específico, todos, inclusive na academia, né? Então, a gente vê que essa produção baixa. Aí, os homens trabalham mais, eles têm mais tempo de ficar depois do horário, né? Eles conseguem ficar numa reunião 30 horas, né, por dia. Brincadeira, gente. Eu sou de humanas, mas eu sei contar, tá? Prometo. Mas então, né? Então, toda essa disponibilidade acontece porque, geralmente, tem uma mulher em casa fazendo esse apoio, né? E a gente? Né? Então, o Maís falou de uma coisa super importante, que é os espaços, né, kids, para que vocês, que são mães, possam trazer os filhos e possam estar aqui, sentar com a atenção, pensando: meu Deus, será que ele comeu? Será que isso, aquilo, outro? Né? Então, todas essas questões estão dentro dessa definição do que é femitariado, algo que contempla a nossa experiência histórica enquanto mulheres dentro dos espaços de trabalho. Tá? Bom, e aí, a Maria Mies, ela traz também uma outra... vocês estão vendo que eu gosto muito dessa mulher, né, gente? Ela é maravilhosa. E ela tem uma outra citação que eu queria falar para vocês, que ela diz o seguinte: como sabemos, mulheres e crianças constituíam a maior parte do primeiro proletariado industrial. Né? Quando a gente fala de trabalho, geralmente a gente remete a essas primeiras indústrias, né? Inclusive no Brasil. Né? O Brasil vai se industrializar ali pelo começo, né, do século XX, início do século XX, 1900, etc. E essa industrialização, ela vai ser uma massa de trabalhadores compostas não apenas por homens, mas por mulheres e crianças. Né? Se a gente pensa, por exemplo, né, a gente está falando aqui de sindicalismo e de organização trabalhadora no Brasil e no mundo. Né? Se a gente pensa na Inglaterra, por exemplo, né, as crianças que entravam nas minas de carvão porque tinham um corpinho menor. Né? Então, vejam, crianças trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, morrendo dentro das minas, né? Em troca de quê? De dar tecnologia para o mundo. Né? Então, vamos explorar mulheres e crianças. Né? E proporcionavam a força de trabalho mais barata e manipulável. Podiam ser explorados como nenhum outro trabalhador. Vejam o que ela desenvolve. Né? O capitalismo entendeu bem que uma mulher com crianças se via obrigada a aceitar qualquer salário se quisesse sobreviver. Além disso, as mulheres colocavam menos problemas para os capitalistas do que os homens. Seu trabalho também era mais barato, porque não estavam organizadas como os homens em um ofício. Né? O trabalho, tipo, como eles definiram desde o início que o nosso trabalho especializado era o de dona de casa, então, se você estava numa fábrica, você estava ali porque precisava de trabalhador, mas você não era tão especializada como um homem. Um homem ia fazer muito melhor que você, porque ele nasceu para isso. Entende a lógica? E aí... o trabalho, né, então, se pagava mais barato para as mulheres. Isso é uma realidade até hoje. Né? Esse déficit de pagamentos, né? Manu vai falar muito mais sobre isso, então não vou me estender, mas vocês sabem bem como é isso. Né? E, inclusive, nas promoções, né, em subir de carreira, etc. Bom, e aí o trabalho era mais barato, não estavam organizados como os homens no ofício, que tinham suas associações de jornaleiros e uma tradição de organização que remontava lá às guildas, né? Essas primeiras organizações de trabalhadores que tinham lá na Idade Média. Né?
E aí, pensando nessa questão de trabalho, agora a gente vai partir para as organizações, né? Para esses primeiros movimentos que diziam, olha, a gente precisa estar unido para demandar as pautas dos trabalhadores, para ter direitos. Imagine, gente, trabalhar, né, 16, 17 horas por dia sob condições terríveis de trabalho, né? Então, esses primeiros sindicatos, eles começam a se organizar a partir dessas questões, né? Dessas questões terríveis, dessas condições terríveis de trabalho, para exigir direitos, para exigir o mínimo de dignidade e sobrevivência, né? Bom, e então, falando especificamente, vou começar um pouco sobre esse panorama mais mundial, para a gente partir depois para o nosso país, né? Então, as demandas, elas se iniciam, e é isso que eu queria falar para vocês. Desde o início, vejam o que a Maria Mies diz, né? Então, a gente tem mulheres e crianças trabalhando desde o início, dentro dessas fábricas, dentro dessas primeiras produções, no pós-revolução industrial, né? Na organização desse trabalho capitalista, né? E, a partir disso, as mulheres foram também dessas primeiras a se organizar para exigir direitos não apenas para elas, mas para os seus filhos também, né? Então, as demandas das mulheres mães entraram dentro dessas primeiras demandas dos sindicatos, porque elas queriam que os filhos tivessem dignidade. Porque os filhos da burguesia, da classe alta, podiam estudar e os filhos delas nem podiam ser crianças. Tinham que entrar numa mina, tinham que estar no chão de fábrica, né? Tinham que dizer, olha, aqui tem um lugar que só ele pode entrar porque é pequenininho, né? E o número de acidentes dentro desses locais de trabalho, né, de crianças que ficavam mutiladas, existem trabalhos históricos inteiros falando sobre isso, né? Tem um livro muito interessante do Jack London, que se chama O Povo do Abismo, porque, geralmente, quando a gente pensa na Inglaterra vitoriana, a gente já pensa, né, nos Bridgerton, né? Então, naquelas séries com as moçoilas, né, bem Jane Austen, assim, dançando nos bailes, né, a Rainha Vitória e tudo mais, aquela opulência, aquele luxo, aqueles homens maravilhosos. E aí, na verdade, né, a grande massa da classe trabalhadora dentro do Império Britânico, nesse momento, estava vivendo na miséria, né, na pobreza, nas ruas, existiam as casas de trabalho, o Jack London vai falar sobre isso, né, onde eles entravam para poder não dormir na rua. E lá eles eram obrigados a trabalho forçado de 24 horas para poder ter onde dormir e para comer um pão duro, né? Então, assim, dentro desse mar, né, de opulência e de riqueza, a massa da classe trabalhadora estava nessas condições, né, entregues ao alcoolismo e tantas outras, né, tendo que dormir em quartos insalubres com várias pessoas, né? Enfim. Então, nesse momento, essas demandas começam a surgir, essas organizações começam a surgir, né? E uma outra coisa que eu queria destacar é a importância de, quando essas mulheres que estavam se organizando e dizendo, olha, a gente precisa de direito para nós, para os nossos filhos, etc., sempre os outros trabalhadores diziam, mas isso divide a luta, mas isso enfraquece a nossa causa, né? Isso é coisa muito específica, vamos tratar disso depois, né? Então, essa ideia que é colocada até hoje, ela estava desde o início dessas organizações. As mulheres ficaram caladas? Baixaram a cabeça? Não, né? Essa é a parte mais importante. Então, começaram a ser criadas as primeiras chamadas ligas, né? Essas ligas de trabalhadoras. E isso vai acontecer no mundo todo, né? Isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Inglaterra, vai acontecer no Brasil, vai acontecer na Rússia, né? Essas organizações. E eu queria falar de duas mulheres específicas, que são as Claras. Eu chamo elas de as Claras, né? Porque as duas eram claras. A Clara Zetkin e a Clara Lemlich. A Clara Zetkin, ela era organizada com as mulheres socialistas, né? E outra coisa que a gente precisa lembrar também é como as mulheres sindicalistas e trabalhadoras estão na base de muitas das coisas que a gente tem hoje, como o 8 de março, e a gente nem tem ideia de que foram essas mulheres que criaram e construíram, né? Então, o 8 de março foi porque um monte de mulher morreu queimada numa fábrica. Será que foi só isso? Não, né? Então, existe todo um movimento por trás de mulheres trabalhadoras, de mulheres sindicalizadas, que estavam se organizando para que depois essa data ficasse marcada no calendário e a gente pudesse estar fazendo um evento como este, né?
Então, a Clara Zetkin, quando ela estava lá dentro dos congressos, né, das mulheres trabalhadoras, ela estava em espaços como esses, debatendo com outras mulheres, para que as demandas das mulheres fossem ouvidas e depois levadas de forma organizada, estruturada, né, para dentro dos sindicatos, para dentro das associações, né, para que isso pudesse ir à frente, né? Então, a força que nós temos em coletivo, imaginem se fosse só as 4, né, ou 3 ou 4 mulheres falando dentro de um sindicato. Mas quando é o coletivo, quando é a nossa força juntas, a gente tem muito mais poder de demanda, né? Tem muito mais poder de fala, de voz, né? Então, a Clara, ela foi, inclusive, uma das que propôs que houvessem datas específicas para as mulheres se organizarem, irem às ruas, fazerem greves, fazerem paralisações. Ela disse, vamos balançar as coisas um pouquinho? Porque se a gente balançar, vai acontecer, né? E, a partir dessa proposta dela, várias outras organizações foram surgindo, né? Porque uma das coisas super importantes também, gente, é a internacionalização da luta. Por que não aprender com outras mulheres, né? Enquanto as mulheres no Brasil, por exemplo, né? Eu já estou passando na frente, porque isso vai ser mais para frente. Mas, enquanto as mulheres aqui na década de 70 estavam se organizando, as mulheres lá na Coreia do Sul, do outro lado do mundo, as trabalhadoras, estavam fazendo greve também. Então, assim, essas mulheres em vários lugares do mundo, no México, né, aqui na própria América Latina, as argentinas, elas estão organizadas. Então, por que não haver trocas também? A gente conversar com essas mulheres, saber a experiência delas, quais foram as estratégias, porque é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente consegue pensar na organização, né? Ter trocas de informações, como a gente faz entre nós também, né? Então, essa internacionalização ela é muito importante também, para a gente sentir que a gente não está sozinha, isolada também, né? Que todo mundo está participando. E a história da Clara Lemlit é muito legal. Primeiro, porque ela era do tamanho de Manu, assim, né, gente? Um gigante. Ela era desse tamanhinho, né? É muito interessante a gente pensar, por exemplo, Nova York, né? As trabalhadoras, a maioria das trabalhadoras que trabalhavam na indústria têxtil, na indústria, né, de produção, que era uma indústria muito forte, né, lá nos Estados Unidos, assim, no começo do século XX. Então, era de produção de têxteis, de produção de diversas coisas, né, ligadas à indústria. Mas a têxtil era muito forte. Existiam mais de 500 indústrias naquela região ali de Nova York, né? E a Clara, ela estava dentro de um sindicato organizado, né? Eles tinham vários sindicatos, e as mulheres sindicalizadas, elas também estavam ligadas às chamadas sufragistas. Vocês já devem ter ouvido delas, né? Que são as primeiras mulheres que vão organizar o pedido do direito ao voto feminino, né? Então, elas estavam ligadas às sufragistas, então, elas estavam nessa luta e militando também dentro dos sindicatos, né? E ela era uma trabalhadora judia. Por quê? Dentro dessas indústrias, as mulheres mais pobres, elas tinham esse marcador étnico, tá? Não é racial, é étnico, né? Dentro de Nova York. Então, irlandeses, judeus, eram considerados, assim, brancos de segunda categoria lá dentro, né? Eram etnicizados, digamos assim. Então, a maioria dessas trabalhadoras pobres vinham, né? Então, mulheres latinas, mulheres judias, como a Clara Lemlit era, e mulheres também irlandesas, né? Então, elas se uniram nesses sindicatos e, um dia, eles estavam organizados numa assembleia para definir se ia haver uma greve geral ou não dessas trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, era uma organização, uma assembleia geral. E aí, estavam lá debatendo, e a Clara foi ficando sem paciência, né? Eu só penso na minha mãe, porque ela fala, gente, vamos partir direto ao ponto, né? E a Clara, como ninguém ia enxergar ela se ela ficasse de pé, né? Vamos fingir que a Manu é a Clara, gente. Então, pensem numa organização gigantesca, né? Então, a Clara sobe num banquinho e ela fala, eu estou cansada desse blá, blá, blá. A gente vai ter greve ou não, né? Eu trouxe aqui, eu estou adaptando as palavras dela, tá? Mas aí ela falou, estou cansada de ouvir oradores falarem em termos gerais. Estamos aqui para decidir se entramos em greve ou não. Proponho que seja declarada uma greve geral agora. E essa mulher colocou a voz dela no mundo, né? Ela é, inclusive, uma dessas figuras históricas ligadas à organização do 8 de março, né? A como esse dia, como essa data surgiu. E eles conseguiram, né, depois dessa chamada à atenção da Clara, eles conseguiram sair e fazer uma das maiores greves na história dos Estados Unidos e do mundo também, né? Foram 15 mil trabalhadores do vestuário que foram às ruas, né, que não trabalharam e que provocaram o fechamento de 500
fábricas. Ih, gente, vou me adiantar um pouquinho, né? Eu falei que falo demais. E que fecharam 500 fábricas. Imaginem o prejuízo disso, né? E eu adoro os cartazes que elas usaram na greve, né? E nas manifestações, que era: os nossos empregados têm poder, mas a gente junto tem mais poder ainda, né? Então, tem muito bom, né? Nós devemos lutar até vencermos, né? Então, eram coisas que, se a gente vê isso na história, dá força, gente, eu me arrepio toda, dá forças a gente para a gente se organizar e ver o poder que a gente tem enquanto grupo, enquanto classe, enquanto coletivo, né? Isso é muito importante. E aqui eu mostro para vocês também, não é a Clara especificamente, né? Mas vejam, aquela figura que eu falei no início para vocês, né, da figura à frente da massa de trabalhadores falando, pode também ser uma mulher, né? E tiveram várias, né? Como a Clara, que subiu no banquinho para se fazer ouvida, né? Mas deu esse pontapé, digamos assim, esse tiro inicial para que essa greve tão importante acontecesse e que depois fossem organizadas, elas conseguissem tantos direitos e organizassem esse 8 de março também junto com outras trabalhadoras, com trabalhadoras russas, né, etc. Enfim, e para falar especificamente do 8 de março, né, essa foi uma data, gente, que em 8 de março existiam trabalhadoras russas também, né, que estavam organizadas pensando na greve. Essas greves, principalmente nessa época, eram não só por direitos trabalhistas, mas por direito de não morrer de fome. Aqui no Brasil, a greve teve esse nome, inclusive, né? Então, assim, era muito importante, porque essas mulheres e os seus filhos e os seus companheiros estavam morrendo de fome também, né? Estavam subnutridos e precisavam, imagine, né? Você sem café da manhã, sem almoço, muitas vezes sem o jantar, e ter que ir trabalhar 14 horas por dia. Não deve ser nada agradável, né? Mas, enfim, deixa eu passar rapidamente por aqui para a gente pensar agora as nossas trabalhadoras do Brasil, né? Porque eu só tenho 15 minutinhos, quer dizer, agora menos. Mas, inicialmente, essa história do movimento sindical ela é escrita pelas instituições. E tem um livro que eu posso falar para vocês, porque eu acho que é muito parecido, de uma historiadora, na verdade, ela é uma jornalista, tá, Ju? Chamada Alexandra Alexievich. Gente, o nome está correto? Não sei, porque eu não falo russo, tá? Mas ninguém sabe. Então, assim, gente, pronunciei perfeitamente, né, como vocês viram. E ela tem um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ela fez uma compilação de todas as mulheres que participaram da guerra, né, do Exército Vermelho. E essas mulheres, né, na Rússia socialista maravilhosa, todo mundo é igual, e essas mulheres foram apagadas da história, né, para que a guerra tivesse só a cara dos homens que participaram lá, né, e dos grandes revolucionários. E essas mulheres, inclusive, quando ela começou a contatar algumas delas que ainda estavam vivas para entrevistá-las, elas diziam: não é tão importante. Ou, às vezes, o marido estava do lado e dizia, né, não fala isso. E ela conseguiu resgatar isso. E, da mesma forma, essa história institucional que a gente tem visto até agora. É necessário repensar essa história. A história ela acontece também a partir de ponto de vista. E o nosso ponto de vista foi ignorado durante muitos anos. Isso não pode mais acontecer, né? Então, a história das mulheres no sindicalismo ela precisa estar ali, porque nós estivemos ali desde o início, tá? Então, no Brasil, as mulheres foram alocadas desde o início, né, nesses ramos da produção industrial, da metalúrgica, dos têxteis, charutos, cigarros, etc. Para vocês terem uma ideia, em 1901, as operárias, que juntamente com as crianças, constituíam 72,74% da mão de obra do setor têxtil. E isso porque a gente tem esses dados, né? Mas os outros dados também mostram isso para a gente. E uma historiadora maravilhosa chamada Margaret Hago, ela fala que as jornadas de trabalho eram de 18 horas, tá? Das operárias. Fora que essas mulheres eram, assim, trabalham 18 horas, mas eram consideradas incapazes, física e intelectualmente. E que esse tratamento era dado também, e fora os outros abusos que aconteciam, né, porque especificamente as mulheres sofriam abuso sexual, abuso moral dentro desse trabalho. Você não... Se a mulher errasse, dizia, tá vendo? Só podia ser mulher. Errou porque é mulher. Igual no trânsito, né? Mas, enfim. E elas se submetiam a essas condições de trabalho, primeiro porque precisavam também, juntamente com seus companheiros ou sozinhas, botar o pão dentro de casa, né? Então, elas não podiam, né, correr o risco de serem demitidas, né? Enfim. E aí, a gente falando sobre reivindicações específicas, né? Eu vou apresentar uma conterrânea de vocês, e aí vou terminar, mas não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas... A Betty Lobo, que era uma mulher
arretadíssima, né, usando uma gíria pernambucana, mas daqui do Rio Grande do Sul, né, ela falou o seguinte: as reivindicações gerais, ela está falando especificamente dos metalúrgicos, mas a gente pode estender isso para tudo, não retomam as das operárias. A discriminação sexista permanece oculta no discurso unificador. Ah, todos nós somos iguais, mas ninguém quer cozinhar quando chega em casa, né? Todavia, o sindicato é seu ponto de apoio. A partir desse texto, escrito em 1982, em parceria com Leda Guitai, John Humphrey e Rosa Lúcia Moisés, Lobo decidiu por considerar essa contradição colocada em seus próprios termos. Ao invés de entender o mundo das mulheres como apartado do trabalho, passou a tratar do tema a partir do conceito de divisão sexual do trabalho. Então, a Elizabeth Lobo, antes de criarem o conceito de femitariado, né, brasileira, gaúcha, estava aqui dizendo muito antes, né, a gente tem uma divisão dentro da classe trabalhadora, é preciso olhar para as mulheres e para as suas demandas específicas, né? Então, ela tem, inclusive, um livro chamado A Classe Operária Tem Dois Sexos, né, onde ela fala dessas questões, né? Se o trabalhador não é igual à trabalhadora, a classe operária tem dois sexos. Aí ela, bem irônica, né? Ou será que ela terá o sexo dos anjos, né? Então, assim, conterrânea de vocês, tá? E fazendo esse pioneirismo nesse debate dentro do Brasil. Então, esses registros também, eles passam a constar por causa das greves que as trabalhadoras e trabalhadores fizeram no país, né? A gente teve uma grande greve, gigantesca, igual essa que eu falei anteriormente, né, da Clara Lemlit, que foi a greve de 1917 aqui no Brasil, né? Foi uma greve que começou em São Paulo. As mulheres estavam à frente também, porque era chamada motim contra a fome, e era principalmente pensando nas crianças, né, que estavam lá trabalhando também, que não tinham direito de ir para a escola e que estavam morrendo de fome em casa por causa das condições de trabalho das mães e dos pais. Ela começou em São Paulo, né, começou as paralisações e se espalhou pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, e esse motim contra a fome também tinha essas lideranças sindicais e essas mulheres que estavam ligadas a essas lideranças estavam exigindo licença maternidade, auxílio creche e igualdade salarial, né? Tudo isso foi pautado porque as mulheres sabiam das suas demandas, né? E aqui tem uma fotinho desse período. A década de 70, mas eu vou passar um pouquinho só para mostrar duas figuras históricas para vocês antes de terminar, que eu queria muito falar, que é a Margarida Alves, né? A mulher que é a Marcha das Margaridas, que é, acho que é a maior marcha da América Latina, né? Maior marcha de mulheres, foi inspirada nessa mulher incrível, que foi uma das primeiras sindicalistas, né, na década de 80, que assumiu a presidência de um sindicato, e ela representava tanto as mulheres trabalhadoras urbanas quanto as mulheres trabalhadoras rurais, foi muito perseguida, foi assassinada, né? E a partir da morte da Margarida, eu gosto muito de uma frase que diz: eles não sabiam que Margarida era semente, né? Então, hoje a gente vê essas margaridas florescendo na marcha que acontece e em toda a inspiração que essa mulher deu para o movimento das trabalhadoras, para o sindicalismo, para as mulheres sindicalistas, né? E, por fim, também falar um pouquinho da Didice, né? E aqui tem um trechinho, né, que fala da participação dela na organização, pedindo cotas para mulheres dentro da CUT, pensando nas trabalhadoras, na representação das trabalhadoras, né, dentro desses espaços de poder e de voz no sindicalismo. E diz assim, ela fala, né, começamos a discutir a proposta de criar uma instância de mulheres na CUT em 1985, no processo que começou com a colaboração de várias feministas que militavam no movimento autônomo. Foram reuniões com sindicalistas urbanas e rurais de todo o Brasil, até chegar à formulação do que foi resultado dessa construção coletiva. Vocês vão ter grupo de trabalho também nessa tarde, né? Então, o quanto é importante a gente debater, a gente conversar, para que essa pauta saia de todas, né? Saia do debate, vai debater, né? Né? Debate é sempre bom, porque a gente puxa de um lado, puxa do outro, e depois sai uma proposta unificada, onde todas têm participação também, né? E, por fim, eu queria terminar com uma frasezinha da Margarida, que eu acho muito interessante, né? Que ela diz assim: medo nós tem, mas não usa, né? E eu acho que o contrário, não do medo, porque a gente sempre tem medo. A gente está numa sociedade que mata mulheres, a gente está numa sociedade que coloca mulheres em espaços de violência, de abuso, dentro do trabalho, fora dele, nas ruas, no ônibus, né? Mas, mesmo com medo, a gente não deve usar o medo, a gente deve usar a coragem.
né? Mesmo porque essas mulheres na história ensinaram isso para a gente, né? Deixaram isso para a gente como legado. E muito obrigada, gente. Desculpa me estender.